Foi declarado em Moçambique o primeiro caso da varíola dos macacos e você certamente se pergunta, afinal, que doença é essa? Será que após o coronavírus, uma nova pandemia se aproxima? Preste bastante atenção que neste vídeo, irei responder a essas perguntas. Antes de mais nada eu peço que você dê um like no vídeo e subscreva o canal. Contamos continuar a trazer mais desenvolvimentos sobre este assunto e outros temas que certamente irão lhe interessar. Indo ao tema, vamos entender primeiro o vírus. Ele pertence à família dos poxvirus e tem esse nome porque foi identificado pela primeira vez em macacos, em 1958, mas provavelmente seu hospedeiro original é uma espécie de roedor. A varíola dos macacos é uma parente da varíola comum, uma doença bastante grave que foi erradicada pela vacinação por volta dos anos 80. Mas a varíola dos macacos tende a ser menos grave e menos transmissível. Os seus sintomas são mais leves e menos mortais do que na varíola comum. O vírus também é mais fácil de se rastrear. No caso da Covid, as pessoas assintomáticas também transmitem a doença, mas a varíola dos macacos não costuma passar despercebida por causa da comichão e das lesões na pele que ela provoca. Nos últimos meses do presente ano, o mundo tem vindo a registrar surtos da varíola dos macacos em países não endémicos, com aumento de casos de transmissão entre seres humanos. Como resultado do aumento do número de casos em países não endémicos, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde pública de preocupação internacional, a 23 de julho de 2022. Em relação ao continente africano, no mesmo período foram registados um cumulativo de 714 casos e 13 óbitos em 9 países. O primeiro caso positivo em Moçambique foi diagnosticado no dia 5 de outubro de 2022. O Ministério da Saúde diz tratar-se de um indivíduo adulto, do sexo masculino, residente na província de Maputo com história de viagem internacional recente. E quais são os sintomas? Os sintomas comuns da varíola dos macacos são febre, dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios, cansaço e gânglios inchados na zona do pescoço, axilas e virilha. Quando a febre passa pode surgir uma comichão dolorosa que provoca lesões na pele 1 a 3 dias depois. Na maioria das vezes, isso começa na face depois se espalha para outras partes do corpo, incluindo a planta dos pés, palma das mãos e órgãos genitais. Na fase final, elas formam uma crosta, que depois cai. A doença dura de 2 a 4 semanas e os sintomas podem aparecer de 5 a 21 dias após a infecção. A doença é autolimitada e a maioria dos casos resulta em cura. E como se transmite a varíola dos macacos? Este vírus pode ser transmitido de várias formas. Algumas delas são: contacto com as lesões na pele, bolhas ou crostas infectadas. Pela boca ou sistema respiratório através de secreções infectadas, tosse ou espirro. Pelo contato com roupas, lençóis e toalhas usadas pelas pessoas com o vírus. Mas também podem passar o vírus para os filhos pela placenta ou pelo contato próximo durante ou depois do nascimento. A OMS ressalta que o vírus não é tratado como uma doença sexualmente transmissível, mas pode ser transmitido durante a relação sexual pela proximidade entre as pessoas durante o ato. E qual é o risco desta doença? A varíola dos macacos geralmente é uma doença leve e autolimitada, e a maioria das pessoas se recupera em algumas semanas. A varíola dos macacos não se espalha facilmente entre as pessoas e o risco geral para o público em geral é muito baixo. A OMS afirmou que a situação atual é controlável, por enquanto. Circulam 2 estirpes do vírus, a cepa do Congo, que é a mais grave, com até 10% de mortalidade, e a estirpe da África Ocidental, que tem uma taxa de mortalidade em cerca de 1% dos casos. No caso de Moçambique, não foi divulgado de qual das estirpes se trata. De acordo com a OMS, o risco de casos mais graves é entre crianças pequenas e pessoas com a imunidade comprometida. A varíola dos macacos durante a gravidez também pode levar a complicações como varíola congénita ou bebés nascidos sem vida. Por isso, é com esses grupos que as autoridades de saúde estão mais preocupadas. E a varíola do macaco tem tratamento? Como podemos nos prevenir? Neste momento, não há tratamento específico para a varíola dos macacos e, conforme se disse, a doença geralmente desaparece por conta própria. Mas medicamentos antivirais já existentes também podem ajudar. Como medidas de prevenção, o Ministério da Saúde de Moçambique refere os seguintes: lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Evitar o contacto direto com pessoas ou animais infectados pela doença ou suspeitos e observar o distanciamento físico.
Evitar o contacto direto com superfícies e objetos contaminados. As pessoas que tiverem sintomas sugestivos da doença devem dirigir-se imediatamente à unidade sanitária mais próxima e cumprir o isolamento enquanto aguardam os resultados da testagem laboratorial. Os casos confirmados devem observar o autoisolamento até a cura das lesões da pele. O MISAO alerta ainda a evitar o pânico, manter serenidade, evitar desinformação e recorrer sempre a fontes de informação oficiais do Ministério da Saúde para atualização em relação à doença no nosso país, e evitar e combater a estigmatização e discriminação de pessoas que apresentem qualquer tipo de lesão cutânea. Fazendo um breve resumo do vídeo, não há grandes razões para alarme ou para recear uma pandemia porque a varíola dos macacos não tem o poder de causar uma pandemia como a Covid-19. Mas sim estamos vendo um comportamento atípico de uma doença que em geral é leve, mas pode se tornar mais grave. E isso, claro, tem de ser levado em conta. Devemos seguir as medidas de prevenção reportadas pelas autoridades de saúde. A Organização Mundial da Saúde se diz confiante de que o surto atual vai ser contido. Eu fico por aqui. Mas prometo trazer mais informações sobre este assunto. Não se esqueça de dar um like no vídeo e de subscrever para não perder as atualizações. Até a próxima!